Olá pessoal, bom dia. Eu estou fazendo este vídeo aqui para falar um pouco sobre vidas passadas, estudo de vidas passadas. Atualmente existe uma nova ciência, né, a conscienciologia, e a conscienciologia ela tem muitas especialidades. Tá? Uma delas estuda essa questão das vidas passadas. O pessoal chama de seriexologia, seriexis, serialidade existencial. Então existem alguns pesquisadores assim que estudam isso com profundidade. Tá? Se alguém tiver algum interesse em estudar, né? Eu pesquiso isso já há muito tempo porque na verdade quando eu comecei há mais de 30 anos atrás, eu comecei pela projeciologia que ainda existe até hoje. Também é uma especialidade da conscienciologia. Tá certo? Eu sou um pesquisador independente, tá certo? Não faço parte de nada, eu faço pesquisas independentemente. Né? Sou um pesquisador independente aí. Tá certo? Mas já estudo esses assuntos há muito tempo. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre vidas passadas. Você pode estar se perguntando, mas para que isso serve para quê? Bom, como já foi dito de outras vezes, sem você conhecer o seu passado, fica difícil saber para onde você vai futuramente também nas outras vidas. Tá? E eu pesquiso por causa disso. Assim, a gente não tem uma certeza cabal, porque quando a gente pesquisa esses assuntos, a gente tem que estar pisando em ovos, assim, não existe uma certeza absoluta. Existe, eu pelo menos trabalho assim, ó, nesse sentido, com um grau de certeza relativo. Então, à medida que a gente vai obtendo novos dados na nossa pesquisa, então aquele grau de certeza vai aumentando, tá certo? Mas a gente sempre tem que ficar assim, não pode ter uma certeza absoluta. Mas é interessante, a gente descobre muita coisa e é muito importante e ajuda a gente a se conduzir melhor na vida atual nossa, né? Então estamos falando sobre vidas passadas, né? Tá certo? Estamos estudando aí, pesquisando vidas passadas e tal, né? Então veja bem, olha, quando se estuda vidas passadas, na verdade, esses assuntos assim, digamos assim, o assunto em si ele é muito interessante, então é bacana a pessoa estudar, é um assunto interessante. Mas ele fica melhor se você tiver vivência prática. São fenômenos parapsíquicos, né? Assim, se você tem essa vivência assim, tal, né? Prática. Então, tem gente que essas vivências começam na infância, outros na adolescência, outros já na fase adulta, outros na velhice. Tá certo? Agora, é mais interessante quando você tem a vivência prática desses fenômenos aí. Então, quando nós estamos falando aqui sobre vida, estudo de vidas passadas, né? Então, o fenômeno mais, assim, importante, digamos assim, é a retrocognição. Tá certo? Que quando você passa por um transe onde a sua mente ela volta no tempo, em outras vidas, existe a retrocognição propriamente dita, aquela que é você... Isso pode acontecer espontaneamente ou você será assistido por amparadores extrafísicos técnicos especializados neste assunto. Tá certo? Eu tive retrocognições desta vida mesmo, porque muita coisa a pessoa já nem lembra mais do que aconteceu. Quando o fenômeno acontece, você percebe ali, no caso, os amparadores, né? Todas que eu tive foram muitas desta vida. Retrocognição, eu descobri vidas passadas, mas através, eu vou falar daqui a pouco. A retrocognição eu só tive desta vida aqui, então eu já constatei na prática que nesta vida, pelo menos, o fenômeno acontece. Eu ainda não tive de outras vidas, retrocognição de outras vidas. Já tive também projeção retrocognitiva desta vida aqui, todas assistidas, todas foram assistidas por amparadores extrafísicos. Fenômenos retrocognitivos que eu tive desta vida aqui foi acompanhado, patrocinado por amparadores extrafísicos, que eu estava vendo, né? Os amparadores. Eles mexem na cabeça da gente. Às vezes no momento, não precisa ser um lugar específico, um horário específico, muitos eu relatei aqui, a maioria acho que até relatei aqui, muitos eu relatei aqui, nos livros que eu tenho, nas coisas que eu escrevi, nos vídeos que eu já postei. Às vezes estou fazendo tarefas aqui, ou estou na rua, estou no serviço, as coisas acontecem 24 horas por dia em qualquer lugar. Então,
Esse, no caso quando a pessoa tem a retrocognição, pode ser um flash muito rápido de uma outra vida passada, pode ser um evento específico, onde você tem uma duração ali e tal, que dá para você analisar alguma coisa, ou pode ser um filme extenso. Assim você pode analisar muito. Agora, isso é melhor quando é patrocinado por amparadores extrafísicos, porque eles são técnicos. Quando é espontâneo, assim, a qualidade não é tão boa. Tá certo? Isso é extremamente bom, porque, na verdade, os fenômenos que acontecem com o pesquisador, quando o pesquisador é sensitivo, é melhor. Tá certo? E aquilo ali, a linha, vai conduzindo você numa determinada linha de estudo, de pesquisa. Porque os amparadores estão levando você naquela direção ali. Agora, me fugiu aqui o que eu queria falar. Entendeu? Então o negócio é muito interessante. Agora veja bem. O que eu lembrei. Uma coisa que eu sempre achei assim, curiosa, que foi muito curioso, assim, é os amparadores eles selecionarem um evento, porque fica na cabeça, né? Um evento passado na nossa mente e nos conduzimos até lá. Eles fazem isso, eles selecionam, por exemplo, se eles querem mostrar alguma coisa de uma vida passada ou desta vida aqui, eles levam a gente de volta até lá. Então, às vezes, no momento de distração, você tem um tipo de um transe, apaga, assim, dá um blackout. Você está lendo um livro, Já aconteceu comigo andando aqui dentro de casa, aqui. Eu estava lavando roupas aqui e eu vi os amparadores se aproximando de mim e começaram a mexer na minha cabeça. De repente apagou assim. Dá um tipo de um blackout, você entra em transe, apaga. Aí você volta no tempo e eles te conduzem até lá, naquele momento lá. Então o fenômeno é claro, aquilo não tem aquilo ali, não tem meio termo assim, de você ficar com achismo, achando que foi isso, então, você percebe porque aquilo é muito claro. O fenômeno, quando ele acontece, ele é muito claro. Tá? E agora, precisa ver o evento que foi. Se aquilo ali foi apenas uma coisa meramente assim... Às vezes o amparador quer mostrar que o mecanismo existe. Foi o meu caso, não foi nada assim demais. Assim. Às vezes o que aconteceu não havia nenhum... Agora, existem casos que eles levam a pessoa numa outra vida, né? Fazem a pessoa retroagir naquela outra vida por algum motivo, algum trauma que a pessoa teve, para a pessoa superar aquele trauma. Às vezes a pessoa tem uma fobia muito intensa aqui de alguma coisa, tem medo de altura, por exemplo. Então eles voltam, fazem a pessoa voltar lá numa outra vida, onde a pessoa morreu num precipício, por exemplo, numa queda de um precipício. A pessoa morreu traumatizada por causa da queda naquele precipício, por exemplo. A pessoa hoje em dia... Então, dependendo da fobia que a pessoa tem hoje, o medo, a pessoa tem medo muito intenso de alguma coisa. Se não é nessa vida, mas por que a pessoa tem aquele medo inexplicável de tal coisa? Claustrofobia, por exemplo. A pessoa tem medo de lugares fechados. A pessoa deve ter morrido fechado em algum lugar, em outra vida. Então, eles podem levar a pessoa até lá, numa retrocognição, desvendar a origem daquela fobia que a pessoa tem atualmente. A pessoa às vezes tem medo de alguma coisa um medo inexplicável. Você não entende por que você tem medo daquilo, de tal coisa. Entende? Os amparadores podem de repente levar a pessoa, quem pesquisa, né, se for um pesquisador, né, fazer a pessoa ir até lá onde a pessoa teve aquele problema, adquiriu aquele trauma de uma outra vida. Aí a pessoa soluciona aquele trauma e passa a ter aquele medo e vai eliminando aos poucos, né? Tá certo? Então existe muita coisa boa também. Esse aí é um dos casos, por exemplo, a pessoa desvendar aquele trauma que a pessoa teve, que a pessoa hoje tem uma fobia muito intensa, por exemplo, de alguma coisa, morre de medo de alguma coisa e não sabe por quê. Fala, pô, eu nunca tive problema nenhum com essa situação, eu tenho medo de morrer disso aqui, né? Então esse é um dos casos. Agora veja bem, pouquíssimas pessoas têm retrocognição de outras vidas, principalmente assistida por amparadores, que você está vendo os amparadores ali. Porque os amparadores, quem é pesquisador sensitivo, está vendo o amparador. Você percebe os amparadores. É muito comum eu estar aqui na mesa ali, lendo aqui, de repente eu começo a lembrar de coisas assim, quando eu vejo os amparadores aqui mexendo na minha cabeça. Assim, tal. Então você vê um amparador mexendo na sua cabeça. Na sua holomemória, né, na sua memória integral. É onde fica o seu banco de dados aqui das outras vidas passadas. Às vezes eu estou estudando aqui, quando eu vejo, eu começo a lembrar de coisas assim, eu falo, nossa,
Comecei a lembrar e você entra, começa, mais um pouquinho você entra no transe. Aí de repente começa, o que está acontecendo? Aí eu começo a ver os amparadores aqui, já próximo aqui, já mexendo na minha cabeça. Eles estão assim olhando lá as coisas que aconteceram no passado, geralmente no meu caso aqui desta vida, no caso da retrocognição. Ainda não tive de outra vida. Assim. Eu pesquiso algumas vidas passadas que eu tenho assim, uma certeza, um grau de certeza muito grande. Outras vidas passadas. Agora eu vou explicar para você assim, o meu ponto forte nesse caso da pesquisa de outras vidas, de vidas passadas, é clarividência. Então veja bem, eu vou citar 2 casos aqui de clarividência. Na verdade, em outros vídeos aí eu já fiz alguns comentários. Mas no caso da clarividência, para mim foi uma ferramenta extremamente útil para eu descobrir vidas passadas. Então, olha, são 2... vou pegar aqui 2 exemplos. Um positivo, muito bom, e outro ruim, muito negativo, de vidas passadas. Então, olha, o primeiro aqui, ó. O primeiro que eu descobri que eu vivi em outro planeta. Aqui. Isso para mim foi claro, porque na verdade, eu já pesquisava isso desde 25 anos de idade, mas eu ainda não tinha visto extraterrestre, visto com os meus olhos. Mas aí eu vi, em 1990, eu já relatei, eu tenho esse relato aqui nos escritos meus em vídeo. Acho que foi em 1993, em meados de 1993, eu vi muitos extraterrestres. Assim, uns 30, mais ou menos. Aquele ali é o meu grupo raiz. Aí eu vi que eu já sabia disso, mas eu nunca tinha visto eles. Mas nesse dia eu vi. Então é um ponto, um aspecto bom. Eu percebi as energias dos extraterrestres. Aqueles ali são os meus familiares de raiz, de outro planeta. Então eu descobri que eu vivia em outro planeta. Através da clarividência, eu vi os extraterrestres. E nada melhor você estar vendo do que os outros falar, porque você está vendo com seus próprios olhos, não tem como. Tá certo? Tá? Então, esse aqui, e eu relatei essa questão dos extraterrestres aqui. Então foi através da clarividência que eu descobri que eu vivi em outro planeta. Assim, na verdade que eu confirmei, porque eu já sabia. No grupo de pesquisa que eu tive, eu já sabia. Mas aí eu confirmei, através da clarividência, que eu vivi em outro planeta. Tá? Esse é um ponto muito bom, positivo, legal, muito bacana. Então, tá certo? Agora, no caso dos extraterrestres, que nem eu falei, eu descobri que eu vivia em outro planeta. Tá? Através da clarividência eu pude constatar, eu confirmei, foi uma confirmação. Agora, teve um outro que eu tive, aqui nesse lugar onde eu me encontro agora, aqui na cozinha desta casa onde eu estou agora aqui. Certa vez eu estava conversando com meu pai, hoje ele não é mais vivo. Na época ele era vivo, isso faz muito tempo, 25 anos, alguma coisa assim. E eu conversava com ele estava muito irritado comigo. Quando a minha clarividência abriu, e eu vi um grupo de mais ou menos uns 10 velhos, assim, que o mediunizavam. Ele estava muito irritado comigo, aqui nesta cozinha, quando a minha clarividência abriu. E eu vi uns 10, assim, espíritos, ou consciexes, né? Na verdade, são assediadores de vidas passadas, assediadores de retrovidas. Ó, eu até marquei aqui, ó. Assediadores extrafísicos de outras vidas. Porque às vezes você tem problema aqui, mas você não sabe a origem. Neste caso eu vi. Agora é o seguinte, gente, muitas vezes você pesquisa a vida passada, mas às vezes você vai até a metade do caminho, a gente não consegue entrar em minúcias, detalhes, a gente para fuçar mesmo, assim. Eu já descobri outras vidas, mas não... que nem essas aqui, por exemplo, mas uma coisa que eu gostaria de ver, de analisar bem, era a nível de detalhes, mas eu não... Agora, no caso desses velhos aqui, foi estranho. Esse que é negativo, que é coisa ruim. Que meu pai estava muito irritado na época, quando ele era vivo, né, nessa ocasião aí, e esses espíritos mediunizavam ele. Assim, e ele estava muito irritado. Eu percebi que aqueles espíritos tinham um ódio terrível de mim. Agora, eles vestiam uma roupa típica, parecia uma seita sacerdotal, ou se aquilo tinha alguma... É de vidas passadas de muito distante, não é de próximo. Aquilo é coisa de milhares de anos atrás, eu suponho.
Assim, eu tenho algumas desconfianças. Você vê, você está vendo ali que você viveu no meio daquela gente, num passado remoto. Porque esses ódios, eles perduram por séculos, milênios, no mundo espiritual. Agora, aqueles velhos, eles me odeiam por algum motivo, tá certo? Não sei qual motivo, também não sei o que eu fiz, assim, para eles ficarem com tanta raiva de mim, não sei qual motivo. O fato é que, olhando eles assim, naquele momento que eles estavam mediunizando meu pai negativamente, eu não sei, assim, qual, não sei a origem daquilo, né? Onde eu vivi, e é coisa que eu gostaria de descobrir para poder ter uma ideia do que está acontecendo, porque eles ficaram me perseguindo, eu estou com 61 anos, eles me perseguiram a vida toda, pelo jeito. Entende? Então eu tive muito problema durante essa vida aqui, ó. Um dos problemas é esse daí. Tá? Oi, chegou a visita aqui. Estou fazendo. Vem cá. Então eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, mas tem. Vem cá, eu estou fazendo vidinho, ó. Yeah. Ó, esse aqui é coisa boa. Tá vendo? Fica mais alto um pouquinho aqui, ó. Ó. Esse aqui veio ajudar. Tá vendo? Ó? Ele ressomou aqui na família aqui, ó. Meu amparador, ó. Tá? Viu? Então eu vou estar encerrando esse vídeo aqui. E bom dia a todos.